Você sabia que existe diferenças significativas entre a tribo Ronga e a tribo Xangana? E que, na verdade, os maputenses e os gazetes não falam a mesma língua? Percebe uma coisa, as pessoas de Maputo, as pessoas naturais, as indígenas, as nativas, elas falam o Ronga, enquanto os que provêm de Gaza, eles falam Xangana. Existe uma diferença tão gigantesca entre essas duas línguas. A diferença é aquela que existe entre o português brasileiro e o português europeu. As duas pessoas, elas podem falar cada um na sua língua, mas elas vão se entender, assim como vão se desentender em alguns pontos. As diferenças são aquelas que nós conhecemos. Uma e outra palavra não é a mesma, a maneira como se conjuga um verbo é diferente, mas o básico eles conseguem se entender. Só que a língua de Maputo, o Ronga, ele soa um pouquinho mais sofisticado e mais suave por causa da influência do português. Enquanto a língua falada em Gaza, o Xangana, ele é mais tradicional, soa mais difícil. Ou seja, há mais facilidade de uma pessoa de Maputo falar o português do que uma pessoa de Gaza, porque as duas línguas, o português e o Xangana, são muito distantes, enquanto existe uma aproximação entre o Ronga e o português, pelo fato de que o Ronga de Maputo, hoje, ele se tornou corrompido. Inclusive, o Ronga ele soa mais como Xangana hoje, uma mistura de português e o Xangana, não mais como o Ronga original, do que o Ronga que nós ouvíamos as pessoas a falar há muitos anos no passado. Essas são algumas diferenças que existem entre as duas línguas. Olha só uma coisa, mesmo dentro de Maputo, as pessoas podem falar de maneiras diferentes, assim como em qualquer outro país, como o Brasil, em que as pessoas falam de formas diferentes. Quando uma pessoa fala, logo você percebe que as pessoas é de um sítio e não do outro. Assim acontece também na província de Gaza. Vou dar uns exemplos claros. Gaza, em Choco, uma pessoa chama o sol de Dambo. Uma pessoa de Xexai chama de Gambo. Mas uma pessoa de Maputo que fala Oronga chama de Dambo, o que é muito, muito, mas muito diferente. Mas qualquer uma dessas pessoas pode falar em sua própria língua, todos vão se entender. Em termos acadêmicos, o Ronga e o Xangana todos pertencem a uma língua só, que é o Tsonga. Mas hoje são duas tribos diferentes uma das outras. O que acontece, o que leva muitas pessoas, por exemplo, do norte do país, a imaginar que as pessoas de Maputo falam Xangana, é que a maior parte das pessoas aqui são pessoas que provêm da província de Gaza. E como estão aqui há muito tempo, eles corromperam o Ronga original e hoje soa mais como um Xangana falso. Em termos culturais, as diferenças começam a fazer um certo disparo, que mostra que existe uma separação entre a tribo Ronga de Maputo e a tribo Xangana de Gaza. Um exemplo claro é que em Gaza até hoje existe o que eles chamam de Ndumba, que é uma casa em que eles usam para adorar os mortos. Na minha estadia aqui em Maputo, até o dia de hoje, ainda não vi nenhuma casa de Deus, nenhuma casa de adoração dos mortos ou de um Deus. Então, lá em Gaza, tem seus deuses, tem suas adorações, tem suas, digamos, crenças, diferente daqui de Maputo, em que a maioria das pessoas é lei cristã ou islâmica. Uma e outra pessoa continua tendo crenças, mas são crenças já misturadas com, digamos, religiões ocidentais, diferente de Gaza. Em termos culturais, existe essa separação. Existe muita coisa que ainda vamos explorar quando eu estiver na província de Gaza, mas não agora. Mas essa separação é que já cria um certo disparo. E as pessoas em Gaza, a maneira como elas são educadas é diferente daqui. As pessoas em Gaza, tradicionalmente, elas são patriarquistas, em que o homem é superior à mulher, uma coisa que não se vê muito aqui em Maputo. Em termos gastronômicos, não existe lá muitas diferenças. Só que, claro, onde há semelhanças, também haverá um pouquinho de diferenças. Em termos de cariz, eles consomem quase a mesma coisa em todas as estações, em todas as épocas. Mas
Quando se trata do acompanhante, que é Maputo, eles usam arroz. Lá na província de Gaza, eles usam o shima. Eles consomem shima todos os dias, só consomem arroz às vezes. Enquanto aqui em Maputo consome arroz todos os dias e o shima às vezes. Essa é a diferença. Uma pessoa, quando vem da província de Gaza, ela leva muito tempo para se acostumar. Pois que na província de Gaza acredita-se que quando uma pessoa consome shima, ela fica forte. Por isso, quando a pessoa consome arroz aqui, ela se sente um pouco fraco. É muito psicológico, porque não cresceu dentro dessa cultura. Então, em termos gastronômicos, essas são as diferenças. Não são tantos assim, mas existem também essas diferenças. Não é só o shima, como também existe muita coisa. Pessoas de lá não valorizam muito pratos como massa, outros pratos relacionados à massa, não conhecem muita coisa que se consome aqui. Por exemplo, uma das diferenças é no que tange ao quiabo. As pessoas aqui em Maputo, elas cozinham o quiabo com óleo. Uma coisa que não se faz na província de Gaza, é muito estranho. 99,9% de casos que cozinham quiabo, eles não adicionam o óleo. E algumas, uma outra casa que já teve essa influência de outros povos, elas, digamos, cozinham com óleo, enquanto a maioria dos casos não faz. Isso é uma coisa muito estranha. E outra coisa, lá consome-se o que chamamos de guxa, que também está relacionado ao quiabo. Mas aqui em Maputo, pessoas estranhas não consomem isto. Então, em termos gastronômicos, essas são as diferenças. Como eu estava a explicar a princípio, em termos de importância, a tribo Ronga ela foi majoritariamente corrompida pelo português, também pelo Xangana de Gaza. O que significa que o Xangana de Gaza exerce forte domínio sobre o Ronga de Maputo. Inclusive, muitas famílias de Maputo já não falam mais o Ronga, mas sim o Xangana, ou uma espécie de mistura entre as duas línguas. Só para você ter uma ideia, as pessoas mais importantes reconhecidas como heróis de Moçambique, a maior parte dessas pessoas são da província de Gaza. A exemplo de Mano Coussi, Magiguana, o cantor número um de Moçambique, Mr. Bao, ele é de origem gazita. Acho que uma das pessoas mais importantes na literatura moçambicana, que é Paulino Xiziane, que também é da província de Gaza, é o primeiro presidente da Frelimo, que é Eduardo Mondlane, também era da província de Gaza. Esses três últimos que eu mencionei, respectivamente, Mr. Bao, Xiziane, Paulina Xiziane e Eduardo Mondlane, são inclusive pessoas do mesmo distrito, do mesmo lugar. Então, é só para você entender a importância deste lugar na história de Moçambique. Então, existe um disparo, uma diferença muito grande entre tribo Ronga e tribo Xangana. Muitas pessoas do sul, do centro do país, inclusive de outros lugares, imaginam que Gaza e Maputo, na verdade, é a mesma tribo. As coisas não são bem assim. A tribo maputense é chamada de Ronga, enquanto a tribo Gazeta ela é chamada de Machangana. Só que a maioria migrou desde longa data até Maputo, eles corromperam Ronga e dá aquela ideia de que todos aqui no sul falam Xangana. Claro, o Xangana ele é uma língua que é falado pela maioria, exerce um forte domínio, está presente em Maputo, está presente em Gaza, está presente também em Inhambane, as três províncias do sul. É a língua mais falada aqui do sul, assim como no centro do país fala-se mais o Ndao e também no norte também o Makwa. É mais ou menos essa questão que acontece. Então, não podemos imaginar que no norte todo mundo fala Makwa. Não podemos imaginar que todo mundo no centro também fala Undao por causa disso. Então, é exatamente isso que acontece. Maputências e gazitas são extremamente diferentes. Não é só pelas províncias, assim como pelas línguas. Se você gostou deste vídeo, se inscreva no canal, fique por aqui que eu te conto mais sobre o Belo Moçambique.